Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tito em mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu vou trazer, enfim, as respostas para as perguntas de comentários que eu recebo aqui no YouTube. Porque meu editor acabou saindo para viagem, eu não sei como é que vai ficar aqui a questão das postagens. Talvez se eu trouxer mais vídeos vai ser ele realmente sem edição, coisa do tipo. Tá um pouquinho complicado aí esses próximos dias. Tô trabalhando muito com narrações, graças a Deus, mas estou sem tempo aqui pro YouTube e eu tô amando produzir conteúdo pro YouTube. Enfim, vou trazer esse vídeo para responder 10 minutinhos aí de resposta às perguntas que eu recebo aqui nos comentários do YouTube. Vamos começar aqui então, vai ficar bem interessante. Felipe Fabel, você pode me tirar uma dúvida? Meu monitor precisa ser de 144 para eu conseguir jogar 120 FPS ou mais? É assim que funciona. Vamos supor, você está jogando um BF5. Você tem um monitor de 60 Hz. Acima de 60 FPS no BF5 você não vai sentir, você não vai perceber aquilo, né? O frame time pode até ser melhor, você pode ter a pequena sensação do fire rate da arma sair um pouquinho mais, mas não, você não vai desfrutar, né? Nada além do que 60 FPS. Agora, se você tem um monitor 144 e você não atingir 144 FPS, é basicamente a mesma coisa. Você não está desfrutando os hertz que o seu monitor pode oferecer. Então é mais ou menos assim que funciona, né? Se você tem só 60, em jogos como o BF, não é o caso do CSGO. O CSGO, por exemplo, se você tem um monitor de 60 Hz e você tem um FPS de 60, não fica tão bacana. Você sente que tem mais quebra de imagem, você sente tearing na tela, aquela quebra de imagem, aquela coisa ruim na movimentação. Então o CSGO é uma engine que infelizmente geralmente precisa de ter o dobro de FPS do que a atualização do seu monitor. É um defeito da engine, que isso vem desde o engine do Half-Life 1, pessoal. Muita gente não percebe isso aí, outros percebem, mas enfim, a realidade que jogador profissional fala, que eu sinto, eu não sou jogador profissional, mas eu sinto, é assim, se eu tenho 60 Hz, caiu de 100 FPS, 120 FPS, eu já começo a sentir essa quebra de imagem excessiva e a sensibilidade do mouse bugar, beleza? Se eu tenho 4.4, caiu de 200, eu já começo a sentir mais assim com frequência. 240 caiu de 300, é basicamente esse é o ponto de referência. Então assim, se ele tem um monitor de 60 Hz, mas tem um computador que está dando para ele ali mais do que 60 FPS no BF5, em qualquer outro jogo menos CSGO, ele não está desfrutando esses FPS porque ele precisaria ter mais Hz. Deixa eu só ver aqui. Não, isso aqui não é uma pergunta. Ó, placa-mãe, um vídeo de recomendação de placa-mãe B350 e overclock em memória RAM, que na verdade foi só ligar o XMP. Ele pergunta aqui, o processador AMD A8 9600 é compatível com essa placa? É necessário atualizar? Quando você tiver uma dúvida desse tipo, cata isso aqui, põe no Google, 7ª geração APU. Né? Vamos ver aqui as especificações. Socket AM4. Né? Socket AM4, interessante isso aí, né? Memória DDR4 até 2400. Então é provável sim que seja compatível. Para que a gente possa ter 100% de certeza, o que seria o ideal? Vamos colocar a B350M aqui, ó, como no Google, para que a gente possa ver o suporte CPU. Né? Então vamos lá, a B350M DS3HV2. A gente entra aqui no site da Gigabyte. Vamos entrar aqui em suporte, CPUs compatíveis. A CPU que ele quer saber, que na verdade é uma APU AMD A8 9600. Vamos dar um Ctrl F, 9600. Está aqui, ó. A8 9600 é praticamente suportada em todas as BIOS, né? É um dos primeiros CPUs aí dessa geração. Então, praticamente todas as BIOS é isso aqui. Agora, uma atenção, deixa eu só confirmar uma coisa, porque tem aqui algumas BIOS mais modernas que acabam tirando o suporte para esse tipo de processador mais antigo, porque falta espaço no chip da BIOS. Vamos ver se esse é o caso desse aqui, ó. BIOS, ó. Então, se essa placa-mãe estiver na BIOS F40, que é as mais novas, o terceiro lote, o lote para a terceira geração já está vindo com F40 em diante, se a placa-mãe dele for isso, não vai suportar essa APU, porque foi removido, né, o suporte dessa APU na BIOS mais nova por falta de limitação aqui do tamanho da BIOS. Está escrito aqui. Então, muita atenção. Placas-mãe AB350 mais novas, que já vem com BIOS F40, geralmente está escrito na caixa Ryzen 3000 Ready, não vão suportar aqui essa APU dele. Então, assim, tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? A placa-mãe em si é compatível, mas dependendo da BIOS não vai ter o suporte que foi removido. Vamos lá. Ouvi dizer que placas de primeira geração, que seria o caso, né, da B350, que é a placa para Ryzen lançada com primeira geração, podem não aceitar todo tipo de memória ou elas irão funcionar apenas 2133. Você tem alguma informação sobre isso? Ele está perguntando sobre placas de primeira geração para Ryzen. Vai funcionar só apenas em 2133. O que acontece, pessoal? Se a gente pegar, dependendo do processador que a gente instala numa placa-mãe como essa, realmente vai ficar travado em 2133, que seria o caso daquelas APUs, aqueles CPUs mais básicos. A gente pode colocar aqui, ó, Wiki Ryzen 1 Gen. Vou colocar aqui, ó, Ryzen. Acho que lista de
de microprocessadores, talvez seja o melhor caminho aqui para a gente procurar. Ó, aqui a gente tem suporte de memória, tá? Vamos rolar para baixo, vamos rolar um pouquinho mais para baixo, 3200, 2400, não, aqui já está muito novo. Eu gostaria muito de ver ali a M4 Microprocessors Wiki, porque provavelmente vai ter algum processador que é só 2133, 200GE. Atlas ele não fala. Enfim, existe sim essa chance, mas depende do processador que você utiliza, tá? Não vou conseguir encontrar essa informação rapidamente para nós aqui. De qualquer forma, de repente uma APU simples é só 2133. Aquela que a gente acabou de pesquisar era 2400, né? A gente conseguia ver pelo site. Agora, eu já testei Ryzen primeira geração, Ryzen 1600 e subiu 3200, 100% estável, sem nenhum problema nessa placa-mãe mesmo. Então depende do CPU que você está utilizando, porque o controlador de memória está dentro do CPU. Tem muito vídeo no canal sobre isso, tá? Vamos lá. Tudo bem. Nossa, aqui o que tem a dizer sobre MSI Tomahawk B450 Max? Esse é um vídeo aqui, onde eu fiz um vídeo falando sobre quais são as melhores placas-mãe para Ryzen, né? E muita gente começou a perguntar de placas-mãe que eu não falei sobre o vídeo. Então, basicamente, nesse vídeo, o que a gente pode concluir? Vamos só tentar achar o preço dessa placa. Tá difícil até de achar aqui no Brasil. Não tem estoque. A gente não consegue ter esse parâmetro de preço dessa placa-mãe no Brasil. Enfim, a dúvida do rapaz é: o que eu acho sobre essa placa-mãe? Como eu já disse nesse vídeo, que é o ponto-chave, primeira coisa que eu penso sobre placa-mãe, eu quero saber que processador que ela suporta. Então eu vou ter que entrar aqui, é o Tito aqui em mais um vídeo para vocês. E neste vídeo... Deixa eu pausar aqui. Vamos entrar para pegar aqui, ó, a tabela de placa-mãe. Então ele vai, ó, MSI, vamos ver, MSI Asus Gigabyte, MSI B450 Tomahawk, né? Tomahawk, cadê as Tomahawk? Max, uma placa-mãe excelente, suporta até um 3950X, o VRM dela. E aí o que vier além disso você tem que ver, né? Porque o que acontece? De repente ela custa R$900. Às vezes aparece TUF X570 Plus por R$999. É R$100 a mais, já vale a pena pular para TUF. Ou X470 TUF Plus, ou mesmo outra X470, pelo mesmo preço do que essa B450. Por quê? B450 vai sempre te limitar, se você usar 2 M2 e mais a placa de vídeo, vai te limitar a tua placa de vídeo em 8x. Então assim, é uma limitação de chipset, lens do chipset. Qualquer placa-mãe B450, por mais que tenha aqui um VRM bacana, que é o caso dessa, se você usar 2 M2, você perde largura de banda na placa de vídeo. Então, esse é o ponto. Vai usar 2M2? X470 em diante. Não vai usar 2M2? Pode pegar essa B450 aqui, só não vai querer pagar R$800, porque por R$800 você compra X470 TUF Plus, que tem ali essa questão de mais linda. Apesar que a X470 TUF Plus, se a gente olhar aqui, ó, temos aqui a lista das Asus, ó. Cadê aqui para nós? Asus X470 TUF Plus. Ainda tem um VRM um pouquinho pior. Entre aspas, pior. Suporta o 3950? Suporta, mas vai ter que ter ventilação em cima do VRM, enquanto aquela B450, por mais que o chipset seja inferior, ela acaba suportando melhor os processadores, porque a alimentação dela é superior. Então a única coisa que eu peço para vocês, pessoal, essa linha de raciocínio tem que ser seguida. Primeiro ponto, qual processador você vai usar? Depois, qual que é a alimentação da placa-mãe? Depois, você vai usar 2M2? Qual chipset você precisa? Qual que é a alimentação da placa que você precisa baseado no processador que você vai usar? Então, assim, vocês não precisam me perguntar o que eu acho de determinada placa-mãe. Até porque vai ter placa-mãe que não está nessa lista. E se não tiver nessa lista, eu não vou saber o que falar. Eu só quero que vocês raciocinem o seguinte: X470 TUF Plus, que vai aqui, 3800X uma boa, 3950 se você colocar ali uma boa ventilação no seu sistema de VRM. Tem ali o suporte para 2M2, mas placa de vídeo sem nenhum problema. E custa R$800 nessa faixa você consegue encontrar. Qualquer coisa abaixo disso, B450, B350, as lentes são mais limitadas. Então, essa é a linha de raciocínio que tem que ser seguida, tá bom? Vocês não precisam me perguntar o que eu acho de placa-mãe. Vê aqui na tabela. Se não tiver aqui, infelizmente, nem eu consigo te ajudar, porque não tem como pesquisar isso aí. Vamos lá. Vamos aqui, comprei a placa-mãe X570 ROG por causa, achei que era suficiente pelo que eu vi. Asus TUF, sim, realmente, né? Ó, X570E, a gente pega aqui nessa tabela da Asus, X570E, suporta tudo, né? Que VRM parrudo, gostoso, mas a TUF também. Então, de repente, se ele pagou ali quase R$1.500, R$1.600 nessa placa, pode ter perdido um pouquinho de dinheiro, pode, mas a placa-mãe também é linda, né? X570 TUF Plus custa R$1.100, às vezes R$999, aparece em promoção. Então,
Vocês podem ver que na ASUS só a X570P que não, teoricamente você precisa de refrigeração no VRM, uma fanzinha ali próxima ali em cima, para fazer overclock em 3950, mas nem todo mundo faz overclock, né? Então, praticamente toda a X570 da ASUS suporta absolutamente tudo que você for precisar, porque realmente a X570 tende a ter o VRM mais parrudo, mas isso não é via de regra. Tem placas-mãe aqui, ó, X570, que não suporta ali overclock, né? Em 3950. Então, fica esse aviso, essa atenção. Vamos ver aqui. A maioria das B450 não tem a venda no Brasil. Resumindo, tem um Ryzen 3700X. Qual a melhor placa-mãe B450? Se ele tem um... Esse aqui seria a narração lá do MIBR. Eu acabei abrindo a tabela errada. Se ele tem ali, ele quer uma B450 para um 3700X, ó, tem várias aqui que suportam. Né? 3700X em estoque, é praticamente todas. Praticamente todas, ó. Isso aqui, ó. São essas da ASUS. Olha só, placas-mãe que não suportam. Se a gente catar qualquer placa-mãe da ASUS que não suporta, a gente vai ver que ela não tem dissipador no VRM. Eu não preciso nem ó, já sabia, não tem dissipador no VRM. Então a placa-mãe tendo dissipador no VRM, geralmente já resolve o problema. É só não comprar uma placa que não tenha dissipador no VRM para um 3700X em diante. Até para 3600 pode ter problema se você morar num lugar muito quente. Vamos lá então. Cadê os comentários que eu não respondi? Agora apareceu mais aqui, né? Nossa, tá meio lento aqui, tá estranho isso aqui. Ó, na minha B350 S3HV2 não aparece a opção XMP. Alguém sabe por quê? Minha memória é 2666, mas o sistema puxou 2400. Depende do processador que ele está utilizando. De repente está usando o Athlon 200GE. Pode ter limitado essa questão da velocidade da memória, mas tem que aparecer o XMP. Eu acho difícil uma memória 2666 não aparecer XMP. Existem algumas HyperX e memórias da Kingston que são 2133 e não tem XMP. Isso é normal, porque é a velocidade base do GDEC. Então, são coisas que acontecem. Depende do processador que ele está usando, pode ser que não tenha aparecido. Mas, pessoal, eu vou começar a trazer mais vídeos como esse. Já estamos aí nos 12 minutos, respondi algumas dúvidas. Mas, à medida, eu vou tentar compensar 4 vídeos por semana, que é o que eu quero, trazendo vídeos desse tipo. Eu acho mais interessante criar essa didática para que a gente possa reunir essas respostas em vídeo. Vamos fechar aqui, vamos tentar fechar com mais uma resposta aqui. Ó, eu tenho uma B450 em minha Aorus, 2 pente de 8, Crucial, 3000 MHz, Ryzen 3600. Qual placa de vídeo você me indica para essa configuração para 1080p? Eu, se fosse esse rapaz, eu tentaria forçar uma GTX 2060 Super, que eu sei que o R5 3600 vai levar ali com uma tranquilidade melhor para praticamente qualquer caso. Então, R5 3600 eu atrelaria no máximo a 2060 Super. Leva além disso? Leva. Só que eu já testei 2060 Super no BF5 com 3600X e tem uns micro stuttering, uns picos de uso de CPU quando você deixa os frames destravados. Então eu não iria muito além disso hoje, porque jogos mais novos, sem ser jogos de esporte, CS, Dota, essas coisas, jogos mais novos tendem a ser muito pesados, usar muito o CPU. E 2060 Super para 1080p, 60 Hz, 75, até um 4.4 já é mais do que o suficiente, né? Dependendo da qualidade gráfica para um 4.4. Então, esse rapaz aqui eu iria realmente até numa 2060 Super, eu acho que casaria bacana aqui com esse kit dele. Pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um vídeo simples, mas é só pra gente não ficar sem nada, sem criar conteúdo aqui pro canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até uma próxima. Essa semana que teve agora, essa semana aqui, ó, até antes, na realidade já tem muito tempo. Mas enfim, os trabalhos meus de narração vão até o dia 8, vão até amanhã. Depois eu vou começar a focar em produzir conteúdo. Eu vou trazer uma surpresa para vocês muito interessante, tá? Vocês vão gostar bastante do conteúdo que eu vou produzir e vai ser com um cara bem bacana. Não só um cara, outros amigos ali que eu vou trazer conteúdo aqui pro canal. Tamo junto, abraço, até a próxima, boa semana.